Nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Estude Viva, tem por título Companheiros Francos. Na esfera do sentimento, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades de espírito. Invariavelmente categorizamos em alta conta as afeições que nos asseguram inconveniências de superfície nos quadros do mundo. Confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade aos que nos garantam maior apreço no grupo social. Perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso de companheiros cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam sem qualquer se coloque em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com um arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa acusando-os de ingratos e duros de coração. Se insiste, não raro consideramos-los obsidiados quando não permitimos que o mel da amizade se nos transforme na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Temos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais comentamos os disparates de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos nas almas, entremos em sintonia com a própria consciência, rogamos ao Senhor nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Salvo-condutos. Evite o gracejo descaridoso, valorize os intervalos de trabalho, observe o passado como arquivo de experiência, esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos, sorria com resposta à dificuldade, dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra, respeite invariavelmente a fé alheia, sirva sem ostentar o serviço, intensifique o bem dispensando o alvoroço, melhore as opiniões no sentido edificante, fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada, coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete, ultime sem mais delonga a obrigação atrasada, sopese toda promessa antes de articulá-la na boca, corresponda, quando possível, aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Textos bastante interessantes para a gente analisar hoje. Em primeiro lugar, ele vem falar das amizades que a gente tem e aquelas amizades que a gente consegue entender como aquelas pessoas que procuram nos auxiliar porque nos amam, porque nos respeitam. A gente já ouviu do Emmanuel, por exemplo, que a gente nunca deve menosprezar a opinião daqueles que se declaram nossos inimigos de alguma maneira, porque eles procuram ser muito francos e até duros mesmo na opinião deles, mas é uma opinião que bota a gente para pensar, para a gente meditar. Será que eles estão corretos nos que estão falando, no que estão falando? E se estiverem corretos, a gente vai ficar magoado, mas a gente vai agora ter um motivo para esforço de melhora. Se eles não estiverem, a gente vai ter motivo para desprezar o que eles estão falando. Mas, tanto em um como outro caso, são aprendizados fortíssimos para a gente. Da mesma maneira, a gente, como diz o Emmanuel, normalmente a gente fica magoado quando alguns amigos se aventuram a querer nos ajudar nesse campo. Faz parte do nosso ser humano. A gente fica o tempo todo querendo justificar. Então, no primeiro momento, vai falar, mas eu fiz por conta disso, foi pensando nisso, pensando naquilo. Mas quando a gente tem companheiros que a gente entende que eles realmente nos amam e por isso estão tentando nos ajudar, a coisa fica bastante interessante. Eu tenho alguns companheiros, por exemplo, que eu viro para eles e falo para eles, você acha que eu errei? E eu acho. Aí você toma aquele baque. Em que eu errei? Aí ele vem falar, né?
o nosso orgulho, a nossa vaidade, pelo menos aqui no meu caso pessoal, espero que não seja o caso de vocês, no primeiro momento vai querer justificar, né? Ah, mas eu fiz foi por conta disso, foi por conta, foi porque ele também fez isso, foi isso, tal, tal, justifica. Mas logo depois vem aquela voz da consciência e fala, pô, muito obrigado, eu preciso de amigos assim, amigos que não me poupem e nem venham me dizer meias palavras ou coisas que de repente não condizem com a realidade. O Emmanuel diz aqui também que sejamos, porém, honestos conosco, reconhecendo que não nos é fácil aceitar o concurso desses companheiros. Porque ou a gente fica magoado e algumas vezes a gente até acha que ele está obsidiado, é muito comum esse termo no meio espírita, principalmente, e em outro momento ele fala, se insistem também, né? Aí a gente acaba transformando o mel da amizade em vinagre de aversão. Não quero mais papo com aquele cara, não, porque aquele cara ele é muito duro, ele não concorda comigo. E a gente tem que começar a se preocupar com isso, né? Será que a gente só gosta daquelas amizades que nos asseguram conveniências de superfície? Aqueles que nos multipliquem posses efêmeras e solidariedades que nos garantam maior apreço no grupo social. O Emmanuel, ele, embora use palavras muito rebuscadas, às vezes, nada coloquiais, né, muito, né, até eruditas, ele vem diretamente no ponto para a gente. Por que eu gosto de fulano? Não, eu só gosto de fulano porque ele está sempre concordando comigo, porque ele está sempre fazendo isso, sempre fazendo aquilo, né? E aqui vem falando, ó, às vezes a gente tem companheiros do nosso lado que, ó, eles, por se preocuparem com a gente, eles vão dando alertas. E depois o André Luiz vem somar um ensino de Emmanuel, algumas dicas que ele vem falar como salvo-condutos, como maneiras da gente compensar esse lado ainda muito complicado que todos nós trazemos. Então ele fala, evite o gracejo descaridoso, valorize os intervalos de trabalho, observe o passado como arquivos da experiência, esqueça sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Vai trazendo para a gente algumas dicas para que a gente leia, e a gente sempre lê com muito carinho, com muito respeito, procurando identificar na gente, porque aqui é um trabalho que a gente está fazendo, é muito íntimo, muito particular, e é um trabalho que a gente está sempre procurando trazer essa informação, né, de que, na verdade, a minha reforma íntima, meu autoconhecimento, eu com Deus. O tempo todo o Pai vai mostrando para a gente, né, qual o caminho, e a gente tem como fazer o exame de consciência o mais sincero possível quando a gente está conosco mesmo, no nosso quarto, naquele momento íntimo. Então a gente vai começar a pensar aqui, ó, primeiro com relação aos amigos, como disse o Emmanuel. Agora, como disse o André Luiz, dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Respeite invariavelmente a fé alheia, você não tem que modificar a fé de ninguém. Sirva sem ostentar o serviço. E eu me lembro mais uma vez de um grande amigo, que inclusive esse grande amigo ele se tornou até meu padrinho de casamento. A gente perdeu o contato, porque primeiro ele saiu do país e depois ele está até no país, mas está num estado muito distante da gente. Então a gente tem pouco contato nos dias de hoje. Mas durante um período da minha vida, a gente perguntava assim, poxa, quem você acha a pessoa mais, vamos lá, melhor amigo? E muita gente dizia que esse era o melhor amigo. Eu perguntava, mas o que ele tem como característica para ser o melhor amigo? Aí, unanimemente, todo mundo falava assim, ele te escuta o tempo todo, ele empresta o ouvido e deixa você desabafar tudo. Ele raramente se posiciona contrário, ou até mesmo, ou melhor, a favor, até posicionava assim. Quando era contrário, ele ficava calado. Aí, se você perguntasse para ele o que ele achava, a resposta começava assim, eu não faria dessa maneira, mas respeito quem tomou a iniciativa de fazer dessa maneira. Então, era uma pessoa excelente para você desabafar, e se você insistisse um pouquinho nele, né, pedindo a opinião dele, aí ele dava opinião, mas dava opinião sempre com muito cuidado, com muito carinho, que você falava, poxa, para ele ter falado dessa maneira, é porque realmente a gente tem que meditar. Fica aí uma dica aí, né, para que a gente possa ser esse tipo de amigo para outras pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.